Olá! A manutenção de válvulas para uso em sistemas de refrigeração por amônia da Danfoss é muito simples e é muito efetiva também, justamente porque pensando no pós-vendas e no atendimento dos seus clientes, a Danfoss desenvolveu um sistema excelente de produção e distribuição dos reparos das válvulas. Para explicar as diferenças entre reparos, destacamos os 3 tipos que são fabricados pela Danfoss e falaremos sobre cada um deles agora. Reparo de inspeção. O reparo de inspeção é um reparo que permite apenas a inspeção visual e limpeza dos equipamentos. O seu uso não é tão comum, pois quando a manutenção abre os equipamentos, além da inspeção visual e do procedimento de limpeza, uma boa prática de manutenção preventiva sugere a troca do diafragma e das vedações, componentes que são fornecidos no reparo de vedação que nós falaremos a seguir. Reparo de vedação. O reparo de vedação é intermediário entre o reparo de inspeção, que é o reparo inicial, e o reparo overall, que é o reparo completo, e falaremos a seguir. No reparo de vedação, são disponibilizados todos os componentes de vedação da válvula, como O-rings, juntas, diafragmas e outros. Desta forma, pode ser usado tanto para manutenção preventiva quanto para uma manutenção corretiva leve. Agora falando sobre o reparo overall. Para a manutenção corretiva completa na válvula, a Danfoss disponibiliza do reparo overall. Este conjunto de reparos permite a manutenção completa da válvula, pois nesse reparo são fornecidos todos os componentes da válvula, menos o seu corpo, de forma a fazer uma renovação completa no componente, ou seja, na válvula ou no equipamento. Uma observação importante é que as antigas e muito populares válvulas PM tiveram um corpo projetado já na forma atualizada, na plataforma atualizada, mas com a mesma conexão. Dessa forma, você pode substituir uma válvula PM sem cortes ou solda, utilizando o corpo ICV-PM já com os módulos da válvula ICS, CLX ou da própria ICM, atualizando completamente o seu sistema sem a necessidade de cortes e soldas. Dessa forma, muitas vezes é uma ótima solução para a renovação do sistema de forma gradual, sem grandes obras. Agora, nós iremos olhar juntos o catálogo completo de reparos, onde estarão disponibilizados todos os códigos, conforme mencionado acima, com todas as vistas explodidas de todos os modelos de válvulas atualizados. Dessa forma, entregaremos ainda mais valor para vocês, com mais esse material exclusivo. Olá, dando sequência aqui à nossa aula, então a gente abre o catálogo de refrigeração industrial de spare parts e acessórios, ou seja, das peças de reposição. E qual que é o motivo para nós estarmos estudando isso? O motivo é simples, conhecimento da linha de controles de refrigeração. Por quê? Conhecendo os spare parts, nós conhecemos a composição. Conhecendo a composição das válvulas e controles, nós conhecemos também o seu funcionamento. Então o meu objetivo com essa aula é fazer uma engenharia reversa, mostrando para vocês detalhes sobre a linha da Danfoss e também sobre os seus componentes, de maneira a ter uma vista explodida das válvulas e entendendo os seus processos. Eu acredito que vai ser uma aula muito proveitosa para todos nós e aproveito para pedir o seu feedback, pedir a sua opinião sobre as aulas, como você está se saindo, quais são as suas dúvidas e, por favor, nunca deixe de trocar ideia comigo. Eu estou completamente à sua disposição, basta me chamar pelos canais de contato, WhatsApp, e-mail, enfim, e a gente pode conversar sobre situações que você se identifica na sua planta, na planta dos seus clientes, e a gente pode fazer um overview do que está acontecendo, fazendo o estudo desse processo juntos. Então, seguindo aqui adiante, nós começamos por uma introdução básica, onde estão destacados os modelos. Aqui a gente começa pelas válvulas manuais, então a válvula modelo SVA, válvula de bloqueio, válvula REG, né, que é a válvula de expansão manual, válvula SNV, é a válvula para manômetros, né, a válvula agulha, válvula QDV, é o modelo de válvula para dreno, né, a válvula de fecho rápido para dreno de óleo, seguindo com as válvulas para controle de pressão e temperatura, então aí CS, CM, os pilotos, válvula PM, né, antiga válvula PM, a válvula ICV-PM,
que é o corpo, a conexão da PM, mas na plataforma IC-Valve. Então você pode substituir uma PM por uma válvula ICV-PM, como a gente falou anteriormente, sem fazer aí um corte, uma solda na sua planta, substituindo o corpo e colocando um módulo de função ICM, por exemplo, transformando uma PM antiga em uma válvula motorizada. Então aqui, válvulas que já saíram de linha, MV, MRV, PMC, enfim. Então, válvulas que já saíram de linha, mas que a Danfoss continua fabricando os reparos, afinal, um parque instalado muito grande, aí, válvulas rodando há 30, 40, até mais, 50 anos com válvulas PM já rodando no Brasil. Então, a Danfoss continua fazendo essa fabricação a partir de termostatos e pressostatos, lembrando que a fabricação que eu me refiro das válvulas PM e GPLX, por exemplo, PML, PMH, PMFH, é apenas dos reparos e não das válvulas. Todas essas válvulas já saíram de linha há muitos anos. Então as boias, os reparos para as boias, as PMFL e PMFH que eu falei antes, os quadros de válvulas ICF, visores, visor de nível de líquido LLG, seguindo aqui com os filtros de linha FA, os filtros para uso antes das válvulas, FA, as válvulas de retenção. Nós temos aqui toda a parte de válvula solenoide, então EVRA, EVRAT, ICLX. Aqui nós temos uma curiosidade, até três gerações da válvula solenoide de 2 estágios. A PMLX, a GPLX e a ICLX, a atual ICLX. Então, várias gerações aí da mesma válvula. Aqui, sensor de nível líquido, AKS 4100, detectores de gases, GDA, que são vendidos os sensores, né, separadamente, válvulas de segurança, SFA, SFV, POV, a válvula de bloqueio DSV para válvula de segurança, válvulas termostáticas e acessórios, aí como flanges, juntas, parafusos, enfim, acessórios diversos para instalação desses equipamentos. Seguindo em frente, nós temos em ordem alfabética esses equipamentos e a página onde cada um deles está localizada, para que você possa ter um acesso mais rápido. Então, sabendo o modelo da válvula que você possui, você vai diretamente na página onde os reparos vão ser listados, como a gente vai ver a seguir. Aqui, começando pelas válvulas de bloqueio, eu já aproveito para mostrar para vocês de maneira visual como que ocorre. Então, a divisão que eu falei em kits de inspeção, reparo e kits overall se dá dessa forma. Então, no kit de inspeção, retomando aqui, é um kit que basicamente, para que ele serve? Ele é para uma inspeção visual, vai vir só com alguma vedação da tampa, enfim, então para você abrir a válvula, fazer aquela limpeza e fechar ela. O kit de reparo é o mais comum, é o que normalmente é utilizado, que é o kit que vem as vedações da válvula, todos os conjuntos de vedações, aí, diafragmas, O-rings, juntas, enfim. E o kit overall, ele basicamente vai vir com todos os componentes da válvula, menos o corpo. Então, é fornecido todos os componentes, aí, módulo de função, enfim. O kit overall, por exemplo, de uma ICLX, é o módulo de função inteiro, aí, com a tampa, módulo de função, enfim, só não vem o corpo mesmo. Você consegue estar sacando o módulo dela principal e trocando ele inteiro. Obviamente, ele tem um custo muito mais elevado, então ele só é utilizado em caso de real necessidade em manutenção corretiva. Você não vai utilizar aí um kit completo para fazer uma manutenção preventiva, por exemplo, só se a válvula tiver com um vazamento muito grande. Aqui, seguindo em frente, eu chego naquilo que eu falei. Nós temos só antes de seguir, nós temos os códigos aqui, lembrando que esse material vai ficar disponível para download. Nós temos todos os códigos, ok? E na sequência as páginas onde a gente pode ver os detalhes, ok? Então, seguindo, a gente tem a vista explodida aqui das nossas válvulas, a válvula SVA e a válvula REG também. Nós vemos essas válvulas em corte aqui com a sua haste, a sua série, enfim, os seus componentes. E o que acontece? O kit de inspeção, que está detalhado aqui em cima, das válvulas SVA dos tamanhos 6 a 10 mm e da válvula REG de 10 mm é o código 148B6050. E no código 148B6050, os componentes que são fornecidos são esses que estão aqui embaixo, do 1 até o 6, instalados aqui de acordo com as setinhas.
Então você tem uma visão completa do que vem e principalmente de aonde vai. Mas você tem um determinado vazamento, algum determinado problema em algum equipamento, você pode ver com muita clareza, muita facilidade, através desse catálogo, se o item que você está precisando realmente vai ser fornecido naquele reparo. Se é esse item, enfim, quais são os outros itens, quais os reparos que vale a pena você manter no seu estoque. Eu sempre falo, itens críticos da sua operação, como válvulas de túnel de congelamento, por exemplo, válvulas críticas, você precisa ter pelo menos o reparo de vedação em estoque, para que se der um problema, você possa abrir, limpar a válvula, fazer uma manutenção, trocar os reparos e vedações dela e fechar, testando o seu funcionamento. Por quê? Porque é muito mais barato do que o seu processo eventualmente ficar parado por causa de uma válvula de controle de sucção ou de líquido, por exemplo. Então você vai investir aí um determinado valor para as válvulas críticas fazendo esse levantamento, e isso aí tem um retorno muito grande. Tem diversos clientes que a gente faz contratos e planos de manutenção, onde não necessariamente eu preciso fazer a mão de obra de manutenção das válvulas, porque é muito simples, realmente qualquer um faz, mas aí eu forneço todo o suporte e os componentes. Mas enfim, vamos seguir em frente, que o treinamento não é comercial. Então aqui nós temos, seguindo com os kits de inspeção, ele passa aqui pelas válvulas SVA, nos muda os tamanhos, né? Então vai aumentando os tamanhos, muda para REG, para CHV, e assim sucessivamente. Lembrando que as válvulas SVA, REG, SCA, o filtro FA e a válvula CHV, ou seja, válvulas de bloqueio, filtro, válvula de retenção e válvula de bloqueio mais retenção, além da válvula reguladora manual de expansão, todas são construídas no mesmo corpo. Então, se você quiser trocar uma por outra, basta que você troque o módulo de função dessa válvula. Aí você vai alterar a função da válvula. Por exemplo, eu tenho uma válvula de retenção, mas eu quero trocar por uma válvula de bloqueio mais retenção. Ótimo! Compre o reparo overall, que é o módulo completo, tira o módulo de retenção e substitui pelo módulo de bloqueio mais retenção. Então você vai estar transformando a sua válvula sem a necessidade de cortar ela fora e fazer uma nova solda na sua linha de amônia, que todos nós sabemos causa diversos inconvenientes. Então, seguindo aqui à frente, nós temos os tamanhos maiores, 65, enfim, sempre com o mesmo padrão. Aqui embaixo o descritivo dos itens, aqui em cima os códigos, quais são as válvulas que são atendidas por esse reparo. Então vai estar super completo esse catálogo, é o melhor catálogo de reparos disponível na Danfoss e eu estou fornecendo ele aqui para vocês com exclusividade. Aqui, seguindo em frente, válvulas de bloqueio. Claro, eu não vou falar sobre cada reparo, vocês podem analisar isso com calma, enfim, entendendo o que tem nas plantas de vocês, mas a gente vai falar sobre cada válvula, então eu vou seguindo em frente de acordo com a apresentação, tá ok? Aqui nós temos em 150, diâmetro de 150, 6 polegadas, né? Onde é um diâmetro bastante grande, diâmetro 200, 8 polegadas, e começamos aqui com os kits de reparo. Então, até agora nós passamos todos os kits de inspeção das válvulas manuais. Agora a gente inicia os kits de reparo, que é o kit aquele intermediário que eu comentei, e ele vai começar tudo de novo. Então ele começa aí pelo tamanho 10 e vai até o tamanho 200, olha aqui. Aqui, ele vai até o tamanho 200 no kit de reparo. Então aqui vocês podem observar que vem muito mais componentes do que naquele outro kit aqui. Então você tem já a série, você tem já os reparos, enfim, completos da válvula. E depois do kit de reparo, nós vamos abrir aqui o kit overall. E conforme eu falei, o kit overall basicamente são todos os componentes da válvula, menos o seu corpo. Então você vai ter todos os componentes para uma reforma completa, inclusive aí o seu capuz, enfim. Você tem também aqui uma chave. Então a chave Allen aí para fazer a substituição ela já é fornecida junto. Então seguindo em frente aqui, nós temos basicamente kits overall dessas válvulas e também começamos lá pelo kit de inspeção, seguimos pelo de reparo, de vedação e agora o overall. Então ele vai finalizar aqui na válvula
200 e nós teremos os outros kits overall para os outros modelos de válvula. Sempre lembrando que ela vai até em ordem de tamanho. Então ela começa aí pelo tamanho 10, né? 10 milímetros, 15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100, enfim. Aqui, acessórios. Então nós temos volantes, molas, capuzes, enfim, são vendidos separadamente para as válvulas de bloqueio. Muitas vezes, eu fiz um projeto até na Unilever, se eu não estou enganado, isso aí, foi na Unilever, de 260 capuz de válvula de bloqueio. Eles queriam tirar, por questões de segurança, os volantes e colocar todas as válvulas de bloqueio com capuz. Então a gente fez um estudo de uma parte da planta e fez toda a substituição. Também é uma prática que vem se tornando bastante comum, principalmente nessas grandes empresas que têm políticas muito restritas, digamos, ou muito exigentes, não sei se é bem essa a palavra, de segurança. Então, como eles têm uma política muito clara e que exige um alto grau de segurança, eles tomam esse tipo de medida. Acho uma medida muito interessante, então você acaba prevenindo que não passe qualquer desavisado lá e mexa na válvula, sabe-se lá por qual motivo, e fazendo uma medida muito simples e barata também. Obviamente um capuz é um item barato, vocês podem estar pensando em agir dessa forma também. É uma maneira bastante inteligente de lidar com o sistema. Então, seguindo aqui em frente, nós continuamos com as válvulas REG e os seus reparos, que vocês podem observar. Agora, válvulas controladoras. Então, válvulas pilotadas. As válvulas pilotadas estão na plataforma IC-Valve. Basicamente, aqui nós falamos de controle de sucção, com ICS, pressão, ICM, motorizada, e ICLX, válvula solenoide de 2 estágios. Aqui com seus respectivos códigos, reparos de inspeção, reparos de vedação e reparos overall. Vamos seguir aqui com a vista explodida. Então, aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Olhem o quanto é interessante essa visão que se abre para a gente desse reparo. Então, a gente consegue ter uma visão muito clara de o que vem na válvula. Aqui nós temos basicamente um corpo oco. Aqui o módulo de função e aqui todos os componentes, então com vista explodida. Fica muito fácil você observar. Nos reparos de inspeção, aqui você pode observar que nas válvulas ICS, ICM, ICLX vão vir um pouquinho mais de itens. Mas depois, passando pelo reparo de vedação, você vai ver a diferença entre um e outro. Então, seguindo, basicamente naquele mesmo esquema, naquele mesmo modelo que eu falei, aqui vocês vão encontrar, então, ó, ICS size 32. O que isso quer dizer? Uma válvula ICS do tamanho 1 1/4. Mesma coisa para ICM e para ICLX. O reparo é o mesmo? Sim, o reparo é o mesmo. Tem componentes a mais em um que eu não vou utilizar em outro? Sim, tem. Você pode observar que aqui você vai utilizar somente 3 componentes e aqui você vai utilizar todos os componentes. Então, muda, o uso muda de uma válvula para outra, depende muito da sua função e do número total de componentes que a válvula for utilizar. Em frente, nós vemos da mesma forma, só aumentando os tamanhos, continuando somente com os kits de inspeção, indo até o diâmetro 150. Agora a gente entra com os reparos de vedação. Então nós podemos observar que temos vedações a mais para essa válvula, já permitindo aí uma reforma um pouco mais completa. Não no seu módulo de função, que só é fornecido no reparo overall, mas na parte de vedação a gente consegue fazer uma renovação completa da válvula, aí do tamanho de 4 polegadas, por exemplo, e inclusive essa vista vai ajudar muito na hora de desmontar, montar, acertar a vedação, enfim, você vai poder observar de uma maneira muito mais clara esse trabalho utilizando esse material como referência ou entregando isso aí para o seu pessoal de manutenção. Seguindo até a 150 também, agora a ICM vai ter uma pequena diferença, então ela tem esses reparos que são específicos da própria válvula. Também seguindo os reparos de vedação. Agora, overall. O que acontece nos reparos overall das válvulas de controle? CS, ICM, CLX. Os reparos são fornecidos, basicamente, é a válvula nova, é a válvula toda nova. Então,
Esses reparos eles só não são compostos pelo corpo, mas todos os equipamentos que você vai precisar, eles para fazer uma renovação completa na válvula, uma manutenção realmente corretiva, eles vão estar sendo fornecidos nesse pacote. E você vai estar podendo fazer essa manutenção de forma simples, direta, só abrindo aí a tampa, tirando o módulo de função antiga, trocando pelo módulo de função novo e finalizando a manutenção. Então, muito simples, muito rápido. Eu sempre digo, a manutenção das válvulas da Danfoss, ela viabiliza muitas vezes projetos. Se você colocar, por exemplo, válvulas da Hansen, de outros fabricantes, da própria Parker, que hoje está bem menos comum no Brasil, você dificilmente vai achar peças de reposição e manutenção. Já a Danfoss, através dos seus canais de distribuição exclusiva, como a Vaportec, por exemplo, entra diretamente com isso, a pronta entrega, faz planos, como eu mencionei antes. Então, a entrega ela vai muito além da qualidade da válvula. Ela está muito no atendimento, no pós-vendas, no pensamento do projeto. Isso é uma coisa que eu quero aproveitar para estar destacando para vocês nesse momento, através do compartilhamento dessa visão. Entregando essas informações até para que amanhã ou depois vocês possam estar tomando decisões e também ajudando outras pessoas a tomarem essas mesmas decisões, tanto aí nas suas empresas quanto nos seus clientes, em novos projetos, enfim, porque não vale a pena a gente pensar, eu sempre falo muito isso e por favor não quero tornar comercial a minha fala, mas é só a nível de visão mesmo e conceito. É muito fácil a gente pensar num projeto só no projeto, então só em dar start no projeto. Só que pensando na utilização e na manutenção, a médio e longo prazo, são diversas outras variáveis que devem ser consideradas, não só nas válvulas que eu estou falando agora, mas também em sistemas de vapor, tubulação, isolamento, trocadores de calor. Tudo que você fizer sem pensar a médio e longo prazo, vai ser com certeza um abacaxi que você vai ter que descascar amanhã. Então eu sempre reitero muito isso nos meus projetos. Eu faço questão que o pessoal da manutenção participe desde o começo, manutenção, utilidades, e não só o pessoal da engenharia. Por quê? Justamente porque quem tem que lidar com os pepinos depois normalmente não é o pessoal da engenharia, o pessoal nada contra ninguém da engenharia, pelo amor de Deus, mas o meu ponto aqui é fazer um trabalho que homologue os setores, que coloque todos os setores em parceria justamente para ter o melhor resultado não só do projeto, mas aí com um pensamento mais a médio e longo prazo do funcionamento do sistema e do resultado que aquilo vai gerar, tanto em eficiência energética, quanto em segurança, quanto em trabalho propriamente dito para fazer a manutenção daquele sistema, então, e manter o seu funcionamento. Seguindo aqui, nós seguimos com os reparos overall para as válvulas ICS, em frente, passando. Lembrando, isso aqui vai ficar disponível, por favor, consultem, imprimam, passem para o seu pessoal de manutenção. Então não tem nenhum tipo de bloqueio desse material, fiquem super à vontade. Eu estou só passando aqui com uma velocidade maior, porque senão a gente vai demorar um tempo muito grande, não tem por que a gente falar especificamente sobre cada uma. Então aqui no reparo overall das válvulas ICM, você pode observar que basicamente o reparo overall dela é a sua tampa e o seu módulo de função. Então a única coisa que se mantém é o corpo e os 4 parafusos da tampa. A tampa vai inteirinha com seu módulo montado e basta você tirar um, colocar o outro e a válvula vai sair funcionando. Por isso que tem tantas pessoas, pessoas sim, e empresas optando por essa válvula. Então, porque é uma válvula, além de ser uma válvula modulante, uma válvula que entrega uma qualidade de processo absurda, a manutenção dela é extremamente fácil. Então, você pode fazer essa manutenção, sei lá, em meia hora, por exemplo. Você não vai ter um dia inteiro de parada para fazer uma manutenção, enfim. Então, ela entrega uma qualidade de processo e manutenção muito grande. Vale muito a pena pensar nessa válvula modulante, não só para novos projetos, mas para retrofit, para fazer uma readequação e recálculo, enfim, de estações de válvulas antigas que estão obsoletas. Então, continuando aqui, com a válvula ICM, nós seguimos com todos os modelos até o diâmetro de 150, onde é uma válvula enorme, de 6 polegadas. A válvula ICLX, reparo overall, a gente segue
no mesmo padrão, sendo fornecida a tampa inteira da válvula, tá? Que vocês podem observar, até o diâmetro de 80. Depois, na válvula 100, então, a tampa não é fornecida, mas sim o módulo de função com os outros componentes. Então, da 100 a 125 e a 150, que seria basicamente aí 4 polegadas, 5 polegadas e 6 polegadas. Válvulas normalmente utilizadas ou em quadros muito grandes ou em equipamentos como túneis de congelamento, por exemplo, que são mais comuns de utilizarem essas válvulas como a ICLX e também a válvula ICM de grandes diâmetros. Então aqui nós temos os corpos ICV-PM que eu estava falando, onde você pode observar que nós temos os padrões da válvula PM, o flange da válvula PM, mas o corpo aqui ele é idêntico a esse corpo da válvula ICS, ICLX e ICM. Então você pode pegar esse módulo de função da válvula ICLX e você pode utilizar no corpo da PM. Então você tira a PM velha que você tem lá na sua planta, troca ela sem fazer nenhum corte, nenhuma solda e atualiza a sua planta já com os reparos da nova linha, da linha ICS, ICV, ICV-PM, com a ICLX e a ICM também, podendo aí ter uma solenoide de 2 estágios, uma reguladora de pressão ou até mesmo uma válvula modulante. Aqui nós temos algumas conexões, então, que são fornecidas como acessórios para portas laterais dessas válvulas de maior porte normalmente, chaves, capacetes, alguns acessórios aqui para o atuador ICAD, temos a válvula novamente aqui. Então, enfim, acessórios. Agora, os reparos mais utilizados, mais comercializados da linha da Danfoss, com certeza, são os das válvulas EVRA e normalmente é o reparo de vedação. Então, acontece de estourar o diafragma das válvulas e ele deve ser substituído, porque se não for, você perde o seu controle, normalmente aí nas injeções de líquido, enfim, também na injeção de gás quente, onde essa válvula está instalada. Então, seguindo em frente, nós temos as vistas explodidas, lembrando que a válvula EVRA 25 que aparece aqui, ela não tem um diafragma, ela tem um pistão, então a 32 e a 40 também. O diafragma vai até a 20, que você pode ver esse pistão com mola, enfim, a válvula é muito mais robusta. Nós começamos pelos reparos de vedação, aí, EVRA 10, EVRA 15, EVRA 20, 25, seguimos com o reparo de inspeção, antes, agora nós seguimos com os reparos de vedação, aí já com o pistão da válvula completinho, todos os componentes, e nós vamos finalizar aqui com o kit overall, que vem com os parafusos, vem também com o seu operador manual e todos os componentes da válvula, inclusive a sua torre, a parte interna da torre, que faz a vedação da válvula, então essa partezinha aqui central, e todos os componentes. Então aqui na vista explodida você pode observar, todos os componentes vão ser fornecidos para esta válvula. O reparo overall da válvula EVRA, é vantagem trocar ele? Depende do tamanho. Por quê? Porque em relação ao valor da válvula, o reparo é relativamente caro. Então, se você tiver que fazer um movimento muito grande para substituir esse reparo, possivelmente a troca da válvula completa vai valer mais a pena, até porque você já vai ter os flanges, você já vai ter o filtro, então você só bloqueia, drena, tira uma válvula, bota outra e roda o seu processo. E eventualmente você pode comprar o reparo e deixar uma válvula de reserva. Então você reforma ela aí com calma, vê se tem como reformar com o reparo de vedação e não com o overall, e deixa ela de reserva aí no seu estoque. É uma prática muito comum também. Aqui nós temos os outros modelos com os kits overall, eu vou passar diretamente. E aqui nós temos as válvulas PM, famigeradas válvulas PM, PM1, PM3, PML, PMLX. Essas válvulas, pelo tempo que o pessoal tá relatando, algumas pessoas aí do nosso grupo do Mastermind, eu acho que vocês já conhecem essas válvulas há bastante tempo e têm experiência de trabalho com elas. Então aqui tem todos os modelos, lembrando que toda a linha PM já saiu
de fabricação. A PMFH e a PMFL ainda estavam sendo fabricadas até 2020 e pararam de ser fabricadas também. Agora são só os reparos de todas essas válvulas que estão aqui. Então, seguindo, aqui nós temos os reparos em versões diferenciadas. Então, kits de inspeção, seguindo com os nossos reparos, vocês veem diferenciadas que eu digo no sentido de que para algumas válvulas talvez venha um número maior de componentes, até em função da sua construção também ser diferenciada. Seguindo pelos reparos de inspeção até os reparos de vedação, nós observamos aqui a quantidade de componentes que vem nesses reparos. Vocês podem imaginar que o valor de um reparo de uma válvula que já saiu de linha, que não é fabricada há muito tempo e que só está disponível normalmente na Dinamarca, que tem um prazo aí de 60 a 90 dias para ser fabricado e chegar no Brasil, é um valor alto. Então, a gente sempre sugere o estudo da viabilidade de troca das válvulas. Normalmente, pode ser que seja, normalmente não, eventualmente pode ser que seja um problema. Por exemplo, nós atendemos a Heineken de Cachoeirinha, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Na Heineken eles utilizam a válvula PM80, PM380 se eu não estou enganado. E lá eles precisam fazer um grande procedimento e movimento para substituir uma válvula dessas. Então, foi vantagem, nós constatamos ser vantagem, uma vantagem, digamos, uma necessidade, fazer a troca de reparos. Dessa forma a gente fez um estudo completo, são 16 tanques, se eu não estou enganado, e a gente foi fazendo progressivamente, está fazendo progressivamente essa troca de reparos. Só que o que acontece? Se você tiver vazamento em uma válvula dessas, normalmente não são todas que você vai encontrar fácil esse reparo. Não só com a Vaportec, mas com qualquer distribuidor, inclusive com a própria Danfoss. Então, muitas vezes esses reparos não estão disponíveis nem na Danfoss Dinamarca. Eles têm ainda que ser fabricados. O que eu quero dizer com isso? Leva bastante tempo. Se você tem válvulas PM em pontos críticos, fazer um estudo para ter estoque pelo menos de 1 ou 2 reparos vai valer muito a pena para você, com certeza. Então, a nível de sugestão, de dica aí para vocês estarem pensando. Seguindo aqui com as PMs, kits de reparo de todas elas, PMLX, PMFH e o kit overall. O kit overall de uma PM custa o equivalente a um Uno 0 km. Brincadeira. Mas o kit overall de uma PM, ele tem um custo bastante alto e aí certamente vai valer a pena trocar a válvula, tá? Então, vocês podem fazer esse estudo e devem fazer esse estudo, inclusive se vocês têm PMs, como eu falei, em locais especificamente de risco, em locais assim que podem comprometer o seu processo de maneira geral, o seu processo de produção ou o processo de produção dos seus clientes, mas fazer esse estudo vai valer muito a pena. Vocês vão poder observar o quão baixa é a diferença entre o reparo overall e uma válvula nova e muitas vezes, dependendo do tamanho da válvula, o reparo overall de uma PM ele é inclusive mais caro do que uma válvula ICS nova, ou uma válvula ICLX, por exemplo, no caso de uma PMLX. Então vale muito a pena fazer esse estudo, mas de qualquer forma são fornecidos todos os componentes da válvula. Então, se você optar por fazer a compra desse reparo, você vai poder fazer uma reforma completa na sua PM, trocando todos os componentes. Lembrando, a amônia é um gás naturalmente vai ocasionar com o tempo um desgaste mecânico pelo atrito nas paredes da válvula. Então, por mais que você troque todos os reparos da válvula, às vezes pode ser que ela continue vazando. Por quê? Porque aqui você pode observar que tem aço. Esse aço é do corpo da válvula. Se esse aço já estiver desgastado, não adianta você trocar a vedação. Por quê? O desgaste entre a vedação e o corpo vai fazer com que a válvula continue dando passagem. Então, a troca do reparo, ela só resulta em algo positivo, no caso de um reparo overall, se você tiver o corpo da válvula ainda em boas condições. A avaliação é essa que é muito difícil de fazer sem abrir a válvula. Lembrando, estou falando tudo isso a nível de informação para que vocês possam tomar aí suas próprias decisões. De qualquer forma, a gente tem aqui um material muito interessante
com a vista explodida, vista em corte de toda a linha de válvulas, desde as válvulas antigas, que são as válvulas PM, que nós estamos olhando agora, até as válvulas novas, as EVRA, as ICF, as ICLX, ICS, enfim, toda a linha de válvulas. Então, seguindo em frente com as PMs, vou passando aqui para nós seguirmos para os próximos componentes, PMLX, MRF, PMLH, MRV, perdão, PMFH, seguindo aqui, MV, PMC. Então agora, chegamos nas válvulas de expansão. As válvulas de expansão TEA, então válvulas de expansão termostática. Aqui nós temos o fornecimento dos kits de inspeção, kits de reparo e basicamente os kits fornecidos para as válvulas TA são esses. Então não é uma linha muito grande, não tem uma infinidade de reparos. Aqui você tem uma instrução pequena de troca, válvulas do tipo SVA de grandes diâmetros, 250 a 300, basicamente 10 e 12 polegadas. Você tem separadamente esses reparos mostrados aqui para a gente. Válvula de bloqueio SNV, basicamente é uma válvula de agulha, está muito utilizada aí na porta lateral de grandes válvulas ou de bloco ICF para fazer um dreno, ou um dreno mesmo, quando você for fazer uma manutenção, e também para a instalação de manômetros, manovacuômetros, onde você pode bloquear ela, substituir o manômetro, enfim, ou até fazer a instalação dessa peça. Os pilotos aqui, piloto CVP, piloto CVPP, piloto CVC, lembrando que essa imagenzinha aqui é dos pilotos antigos. Os pilotos foram substituídos e inclusive eu vou liberar um material para vocês só sobre os pilotos, entregando já toda a descrição, toda a normativa, enfim, dos novos pilotos. Então aqui válvulas OFV, válvulas de regulagem. Eu vou seguir à frente. Aqui ele fala alguma coisa sobre pressostatos e acessórios. As boias, boias de flutuação, as HFI, muito utilizadas aí em chillers, condensadores. As SV4, SV5, SV6. O AKS38, o pessoal me pede muito, mas tem reparo para o AKS38? Tem reparo. Tem a switchbox completa, tem os reparos internos, a boia de flutuação, tem o reparo de vedação. Então, muitos clientes nossos também fazem a manutenção preventiva dos AKS38. A AKS38, caso você não saiba ainda, é a chave de nível que faz o controle de nível do separador. Então você vai ter lá um controle de nível do separador, nível alto, nível baixo, nível de trabalho, enfim. E essa chave vai estar sendo utilizada para fazer. São fornecidos também os reparos para que você possa estar fazendo a manutenção preventiva ou corretiva desse equipamento. Seguindo aqui com a AKS 4100, nós temos tanto os cabos de conexão, o coaxial, o cabo com o pêndulo, enfim, para segurar, as juntas de vedação, o display, enfim, tudo fornecido separadamente aqui com seus devidos códigos para que vocês possam observar. Visor de nível líquido, o LLG, então você tem aqui as vedações basicamente sendo fornecidas, mas também o vidro. Eventualmente, se alguém conseguir a façanha de quebrar esse vidro, porque é muito difícil, é blindado, tem uma capa de proteção, você tem como comprar esse vidro separadamente. Eu particularmente, nesses 25 anos, nunca vendi, mas sempre tem a primeira vez, então pode ser que aconteça. Válvula ICF. Aqui na válvula ICF, nós temos os reparos vendidos separadamente através dos seus módulos e também os reparos mesmo. Mas aqui a substituição e a manutenção, na verdade, das válvulas ICF, ela é muito fácil justamente por poder ser feita, ter a possibilidade de ser feita através dos módulos. Então aqui você pode ver que nós temos os reparos, as vedações, e na parte superior os módulos completos. Então você pode tirar um módulo de bloqueio, colocar um módulo de bloqueio e retenção, você pode tirar um módulo solenoide, colocar um módulo motorizado, enfim, como é um bloco, você pode estar constantemente tanto trocando os reparos, quanto fazendo novos reparos, ou substituições de função. Então ela permite uma gama muito grande de ações, tanto a ICF convencional
a 15, 20, 25, quanto ICF Large, a em bitolas acima de 2 polegadas, ICF 50, 65, 80, enfim. Então aqui nós mostramos as vedações e seguimos com a parte de componentes, de módulos completos para essa válvula. Aqui as válvulas que eu comentei, as ICF Large, então já são os reparos maiores. Felipe, os reparos são iguais aos das válvulas? Sim, são iguais, dependendo de qual bitola você pegar. Por exemplo, aqui na 25, o reparo de bloqueio, também o reparo de filtro, o reparo solenoide, enfim. Alguns reparos eles vão ser iguais ao reparo da própria válvula convencional. Então aqui na 50 também a ICLX, por exemplo, é igual, é o mesmo reparo, você pode estar utilizando os módulos de função também. Então dependendo, não são todos, mas alguns são iguais sim. Seguindo em frente aqui, os reparos de filtro, basicamente as telas aí separadas por mesh, por micras, né? Então 100 micras, 150, 250, 500 micras, para você estar fazendo a substituição. Eu sempre falo, não adianta ter filtro se você não tem um plano de substituição de elementos, de visualização, de limpeza, tal como não adianta ter válvulas para dreno de óleo se você não tem um procedimento para dreno de óleo. Então, sugiro que vocês prestem muita atenção nisso, tanto aí nas suas plantas quanto nos seus clientes, porque esses procedimentos são a base de um bom sistema de refrigeração. Ah, mas isso é simples, não exige um grande controle, projeto? Sim, é simples, mas o simples bem feito garante um bom sistema, um sistema funcional. Então vale muito a pena olhar para esses dados, por mais simples que eles pareçam. Seguindo aqui com os filtros secadores também, não vem ao caso para a gente. Válvulas de retenção, NRVA, válvulas de bloqueio e segurança. Aqui nós temos válvulas antigas, como a GPLX, por exemplo. Eu vou seguir passando os detectores e os seus respectivos sensores, conforme eu comentei anteriormente. Válvulas de segurança, seus reparos internos. A válvula DSV também para bloqueio das válvulas de segurança. Aqui nós podemos seguir. Válvula KVA para expansão, né? Válvula solenoide de expansão. E basicamente a gente vai encerrando aí com os flanges e acessórios. Então daqui a gente já vai para a parte final do nosso material. Eu espero que vocês tenham gostado desse material. Eu quis abrir justamente porque, como eu falei no começo, eu acho muito importante a gente ter acesso à vista em corte das válvulas para poder entender os seus componentes, entender o seu funcionamento e eventualmente ter uma resposta mais rápida na manutenção, na instalação, no projeto, pensando por nós mesmos quais são as vantagens e desvantagens em cada modelo de válvula, em cada tipo, considerando quais são os reparos, enfim, quais são os componentes que vêm em cada um deles. Então, eu espero ter entregue esse valor para vocês e eu fico completamente à sua disposição para que a gente possa conversar juntos sobre esse material, sobre essa aula. Não deixe de me chamar para qualquer dúvida que você tiver referente a isso, que a gente vai conversar, vai trocar ideias e chegar a um acordo eventualmente. Então, um grande abraço.